Queridas e queridos, sejam bem-vindos novamente aqui ao canal do professor Bruno Garcia Redondo. Mais uma aulinha aqui de processo civil. Por favor, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até agora a gente já estudou jurisdição, aspectos essenciais, classificação, enfim. Vamos agora analisar o último aspecto importante de jurisdição, e agora eu digo aqui a partir desse vídeo e o seguinte, que é a questão da competência. Dentro de jurisdição, nós estudamos um aspecto muito importante que é a chamada competência. Então vamos começar aqui nesse vídeo inicial com observações gerais sobre competência. A gente tenta chegar em competência externa, que na verdade se chama jurisdição mesmo, para depois analisar a competência interna dentro do Brasil. Competência, o entendimento majoritário, corrente majoritária ainda, conceitos repetidos na doutrina, é que a competência seria a medida da jurisdição. Só que alguns autores dizem que você não pode medir jurisdição, ou você tem, ou você não tem, ou você pode atuar naquele caso de dizer o direito ou não pode. Então, quando fala que é a medida da jurisdição, alguns autores preferem mais tecnicamente um outro conceito, dizendo, por exemplo, que competência seria o conjunto de limites dentro dos quais cada órgão pode exercer função jurisdicional. Então, competência é limite dentro do qual o órgão pode exercer a função jurisdicional. Então, por exemplo, competência do árbitro na arbitragem. Hoje em dia, o árbitro pode falar na fase de conhecimento da petição inicial à sentença. Não cabe hoje em dia, na data de gravação do vídeo ainda, execução na arbitragem. Então, a competência da arbitragem, limite dentro do qual ele pode dizer o direito, ter a função jurisdicional, é de petição inicial à sentença. Execução já não pode, não tem competência para execução a arbitragem. Quando a gente vai ver competência dentro de atuação, por exemplo, numa vara civil, questões de direito civil, questões penais, processo penal não pode tramitar em vara civil, por exemplo, em razão da matéria. Então, aquelas conjunto de limite dentro do qual o órgão pode dizer o direito. Vara civil só pode falar sobre direitos, por exemplo, civis, não sobre direitos penais, não sobre direitos trabalhistas, eleitorais. Tá? Então, a noção de competência é limite dentro do qual aquele órgão pode exercer a jurisdição. Esse é o melhor conceito de competência. E competência, eu sempre falo do órgão, querendo dizer do juízo, e não do juiz, pessoa natural do juiz. Quem tem competência ou não tem competência não é o juiz, é o órgão, é a vara, é o juízo. Tá? Então, o juízo, vara civil, é competente para causas cíveis. O juízo, vara do trabalho, é competência para varas trabalhistas. O juízo arbitral é competente para fase de conhecimento, de petição inicial à sentença. Se você falar que juiz é competente, isso não tem nada a ver com isso aqui. Então, você vai estar avaliando o critério técnico dele, que não é o nome que a gente dá em processo civil para competência. Então, o que normalmente o leigo usa como conceito de competência, saber se o sujeito é muito qualificado, né, ou pouco qualificado, ou qualificado para um serviço, na verdade não é isso. Competência dentro de processo civil é limite dentro do qual o órgão, o juízo, pode exercer jurisdição, e não a pessoa do juiz. Analisando basicamente os critérios de fixação de competência, e a gente pode ter vários critérios aqui, a partir de agora vocês vão ver, é muito importante analisar a competência porque, a contrário senso, se você escolher o juízo errado, você está escolhendo um juízo, um órgão, uma vara incompetente. E qual é o grande problema? Os processos têm que correr em juízos competentes, sob pena de nulidade. Então é importante você acertar em que juízo você tem que entrar. E aí pense, você tem que entrar em vara do trabalho, justiça do trabalho ou justiça estadual? Ou justiça federal? Em vara qual? Em primeira instância? Em segunda instância? Tudo isso você acertar em qual dos ramos da justiça tem que entrar, em qual instância tem que protocolar seu processo, em que tipo de divisão temática de vara você tem que ajuizar aquela demanda, tudo isso é estudo de competência. Então os processos têm que tramitar perante juízos corretos do ponto de vista da competência. Isso tem até a ver com, mais uma vez, a garantia constitucional do juiz natural. Então é importantíssimo entender competência para que se acerte aonde você vai distribuir a ação e onde é que aquele processo vai tramitar, para que sempre tramite perante um juízo competente. Porque se tramitar num incompetente, a gente vai ver que pode ocorrer, às vezes, a nulidade, como regra geral, né? A nulidade ali de algumas decisões ou do processo. Mas nulidades é um tema de outro vídeo aula, tá? Então, ficando aqui com esse conceito básico de que é importante saber qual é o órgão que tem um limite de atuação para aquilo que você está pedindo, vamos analisar primeiramente a competência do próprio país, né? Do Brasil. Que causas podem correr aqui e que causas podem correr lá fora, ou que causas não podem tramitar no Brasil, ou que causas não podem tramitar no exterior. E aí, quando a gente fala de país, Brasil versus exterior,
A doutrina fala que nem é caso de competência, que a competência é você analisar a divisão interna brasileira. Quando você analisa Brasil versus outro país, você na verdade está debatendo jurisdição internacional. Competência é divisão de jurisdição nacional. É como é que o Brasil, tendo a jurisdição internacional, como é que ele divide essa jurisdição dele interna. Tá? Então, alguns nem gostam de chamar de competência internacional, alguns gostam de falar jurisdição internacional. Você primeiro analisa o plano internacional, analisando o plano internacional, vendo que o Brasil tem jurisdição, aí da sua jurisdição nacional, como é que ele divide os órgãos? Aí ele divide através de competência. Vamos analisar primeiramente então a jurisdição internacional. Quando a gente analisa jurisdição internacional, a gente quer saber se o Brasil tem competência ou se é outro país que deve julgar a causa, ou se pode ter vários processos ao mesmo tempo em vários países. Então, para resolver essa questão, o primeiro ponto é a gente tem que analisar a jurisdição internacional chamada de concorrente do Brasil. Jurisdição internacional concorrente, artigos 21 e 22 do CPC. Jurisdição internacional concorrente do Brasil, pensem, significa dizer que o Brasil tem e outro país pode ter. Há uma concorrência. Há mais de um país com igualdade de jurisdição, podendo tocar processos sobre o tema. Então, jurisdição internacional concorrente do Brasil é até a regra geral. Processos podem tramitar aqui e podem tramitar lá fora, sobre a mesma causa. Não sei se já viram notícias, por exemplo, de problema de voo internacional, ou indenização, às vezes indenizações sobre contratos, em que hora você lê que o sujeito processa no Brasil e, num caso, mesmo caso, um outro credor, por exemplo, entra lá fora, ou a mesma pessoa entra com um processo aqui e um processo no exterior. Isso é possível? Sim, é possível no ponto de vista internacional, mais de um processo igual. Um no Brasil e um, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, qualquer país que você escolha aí. Se aquele país também tiver jurisdição para aquele caso, de acordo com as leis daquele país, ele achar que ele pode processar aquela ação também. Então você tem jurisdição internacional concorrente do Brasil. Causas podem tramitar no Brasil e a mesma causa tramitar em outro país se aquele país disser que lá também pode. Que causas são essas de jurisdição internacional concorrente? Artigo 21. Olha, pode tramitar no Brasil quando o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, um português, alemão, um asiático, quer que seja, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, réu, está domiciliado no Brasil, esse processo pode correr aqui. Então, pensem, um sujeito que mora na França, um francês autor, tem uma japonesa que mora no Brasil, esse processo pode correr no Brasil, do francês que mora na França, só pelo fato da senhorinha lá japonesa, por exemplo, morar no Brasil. Um exemplo para você pensar é França, Japão e Brasil, tá? Japonês mora no Brasil, pode ser processado aqui. Segunda hipótese do artigo 21, inciso 2. Quando no Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Então, se a obrigação tem que ser cumprida no Brasil, ainda que autor e réu estejam fora, não morem aqui, mas a obrigação tem que ser cumprida aqui, o Brasil pode processar aquela demanda. Pensem, construir um shopping, construir um edifício, um ato de entregar alguma coisa aqui. Então, o ato de entrega de uma mercadoria tem que ser aqui. Você tem que fazer uma construção aqui, tem que pagar um dinheiro no Brasil. E aí você pode ter lá um coreano com uma espanhola morando na Espanha, coreano na Coreia. O local de cumprimento da obrigação do contrato deles, Brasil, seja obrigação de fazer, entrega de coisa a pagar. Alguém que tinha que cumprir a obrigação não cumpriu, o sujeito pode escolher o Brasil, sim, para a ação tramitar aqui. Inciso 3, quando a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Então, um fato ou ato praticado no Brasil, por exemplo, um ato ilícito. Outro exemplo aqui, um argentino bate no carro do mexicano. Ato ou fato praticado no Brasil, vai surgir o direito indenizatório aqui no Brasil. Aí o argentino volta para a Argentina, o mexicano volta para o México, e eles querem entrar com aquela ação porque quem supostamente está errado é o devedor, não pagou. Como o ato ou fato ocorreu no Brasil, você pode ter um processo perante o Poder Judiciário, ainda que o mexicano esteja morando no México e o argentino na Argentina. Tá? Você poderia pensar, se ninguém mora aqui, será que o Brasil deveria receber essa ação? Sim. Sim, porque a ação se origina de um ato ou fato ocorrido, praticado no Brasil. Além disso, você tem o inciso 22, o artigo 22, que nos seus incisos, por exemplo, fala assim, também pode ocorrer no Brasil ação de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou quando o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse, propriedade de bens, receber renda. Então, o credor dos alimentos, o alimentando, aquela pessoa que vai receber alimentos, tem domicílio ou residência no Brasil, ou o réu, quem tem que pagar alimentos, tem algum vínculo com o Brasil, tem uma posse, uma propriedade de um bem que você possa tentar transformar em dinheiro para pagar o credor de alimentos.
Inciso 2 do 22, ações decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, ação decorrente de, por exemplo, aplicação de CDC, aplicação de Código de Defesa do Consumidor, a ação tramita no Brasil, porque é para aplicar Código de Defesa do Consumidor em relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. E aí o consumidor seja autor ou réu, normalmente o autor, né? E inciso 3, quando as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Fazem um contrato internacional falando que querem que corra no Brasil. As partes expressa ou tacitamente se submetem à jurisdição nacional. Então veja que pode tramitar no Brasil sempre que tiver alguma dessas hipóteses. Quando não tiver nenhuma dessas hipóteses, você não tem réu domiciliado no Brasil, 21, inciso 1. No Brasil não tem que ser cumprida a obrigação. A ação, inciso 3 e 21, não decorra de ato ou fato praticado no Brasil. Aí você vai para o artigo 22. Não é ação de alimentos em que credor domicílio no Brasil ou réu tenha algum tipo de patrimônio aqui. Não é relação de consumo com o consumidor domiciliado aqui. E nenhuma das partes disse que tinha que ser o Brasil. Uma causa que não tem nada a ver conosco. Aí você pensa no alemão com o holandês, fizeram um contrato de compra e venda lá, de um bem alemão e alguém não pagou. Eles poderiam, do nada, ajuizar um processo no Poder Judiciário brasileiro? Não. Não, porque não preenche nenhum dos requisitos do 21 nem do 22. O cara está na Alemanha, nunca veio para cá, o ato não foi praticado aqui, não é uma relação de consumo brasileira, não escolheram o Brasil, aí não tem porquê dar uma doideira no sujeito e ele querer protocolar a ação no Poder Judiciário brasileiro, tá? Então, preenchido qualquer dos requisitos 21 ou 22, o Brasil tem competência. E competência concorrente. A uma dessas causas, o processo pode tramitar no Brasil e, em paralelo, sim, pode tramitar no exterior. O interessante não há, pelo artigo 24, então, litispendência internacional. Litispendência é um fenômeno de você ver que existem duas lides iguais, duas ações iguais. E o fenômeno da litispendência diz que você não pode ter duas ações iguais. Você não pode ter duas ações iguais, você não pode ter litispendência, mas quando é dentro do Brasil. A litispendência é proibida dentro do Brasil. Em nome da proibição ao bis in idem, você não pode ter duas punições pelo mesmo fato. Não pode ter duas ações iguais no Brasil. Mas não existe litispendência internacional, é o que diz o artigo 24. Você não reconhece como litispendência, que não poderia acontecer, uma causa igual tramitar no Brasil e lá fora. Então pode ser, nas hipóteses 21 e 22, uma causa igual tramitar no Brasil e em outros 15 países, se os 15 países disserem que também pode. Tiverem regras iguais ao nosso artigo 21 e 22. Então tem 16 processos iguais no plano internacional sobre o mesmo tema? Tem, e corretamente, não há litispendência, não há um impeditivo de que existam duas ações iguais, porque dentro de cada país só tem uma. Tá? Então a litispendência que é proibida, dois processos iguais, é proibida internamente. Externamente o CPC fala, não reconheço como litispendência errada haver um processo no Brasil e eventuais processos iguais lá fora. Então vejam, vários processos podem tramitar um no Brasil e o mesmo processo em vários outros países. Tramitar litispendência. Só que acontece que, no final das contas, o Brasil só vai reconhecer uma única sentença. O Poder Judiciário brasileiro só vai reconhecer uma única sentença, para evitar, inclusive, decisões contraditórias. Cada processo pode ter uma decisão, ok. Mas para o Brasil, só uma decisão, entre aspas, vai valer. Para o Poder Judiciário brasileiro, só uma decisão vai valer. Outros países podem eventualmente aceitar 2, 3, 4 decisões? Não importa. A gente está estudando direito brasileiro. O Brasil só vai reconhecer uma decisão. Qual? Ou a sentença brasileira, se ela surgir primeiro. Se o processo do Brasil andar mais rápido que os outros 10 países iguais, processos iguais em 10 países iguais, processo brasileiro anda mais rápido, sentença brasileira vem em primeiro lugar, o Brasil se vincula à sentença brasileira e passa a ignorar, não pode olhar para as sentenças estrangeiras que surgirem depois. Ou, se o processo brasileiro ainda está rolando e ainda não tem sentença, e algum dos países julga os outros processos, você poderia pensar assim, a sentença internacional que surgir primeiro. Não. O processo brasileiro está rolando, podem até surgir sentenças estrangeiras. Só que o Brasil não olha para o exterior. Algum dos interessados, credor ou devedor, no caso, meu exemplo aqui, um credor, é que vai ter que trazer a sentença estrangeira para o Brasil, através de um fenômeno chamado homologação de sentença estrangeira, que ocorre no STJ. Então teve a primeira sentença, o processo brasileiro está rolando. Tem a primeira sentença, por exemplo, em Portugal, nenhuma das partes gostam dela. Elas não trazem essa sentença para o Brasil. O Brasil não pode ex officio buscar sentença estrangeira. Então elas não gostaram da sentença, não comunicam ao Brasil que teve. Aí vem o processo igual na Argentina, sobre o mesmo fato. Não gostaram da sentença e ainda não teve sentença brasileira, não comunicam ao Brasil.
Aí tem um terceiro processo em um terceiro país igual sobre o tema. Alguém gostou dessa sentença, ele pode nacionalizá-la. O processo de nacionalização de sentença estrangeira se chama procedimento de homologação de sentença estrangeira, que é feito no STJ. Você pega a sentença estrangeira, protocola uma petição no STJ para homologá-la. E, em paralelo, estava ocorrendo o processo brasileiro, sem sentença ainda. Na hora que o STJ homologa a sentença estrangeira, o processo brasileiro tem que ser extinto, porque passa a surgir uma sentença brasileira. A estrangeira homologada se transforma em sentença nacional. E na hora que surge sentença nacional, você não pode ter uma segunda sentença nacional. Então o processo brasileiro tem que ser extinto. Você pega a sentença estrangeira homologada e vai executar na primeira instância da Justiça Federal, como determina o artigo 109, inciso 10 da Constituição. O artigo 109, inciso 10, fala que a sentença estrangeira homologada no STJ deve ser executada na primeira instância da Justiça Federal brasileira. Tá? Então veja, quando você tem jurisdição concorrente, vários processos podem tramitar concomitantemente, mas o Brasil só reconhece uma sentença como sentença para executá-la. Ou a brasileira, se ela surgir primeiro, ou enquanto não surgir a sentença brasileira, qualquer sentença estrangeira que surja, que o sujeito entre e homologue no STJ. Homologada a sentença estrangeira, o processo brasileiro tem que ser extinto e a sentença estrangeira é que vale. Não teve homologação de sentença estrangeira, o processo brasileiro chega até o final, vale apenas a sentença brasileira para o judiciário brasileiro. Ah, Bruno, pode ser um absurdo um devedor ter que pagar 5 vezes em 5 países? Para o Poder Judiciário brasileiro, só tem uma sentença. A brasileira que condenou, ele vai pagar aqui para o Poder Judiciário. A gente não tem essa relação de ele não poder pagar várias vezes em outros países, você não tem essa proibição internacional. Tá? Poder Judiciário brasileiros passa a existir apenas uma sentença. E aí, do ponto de vista brasileiro, seria correto aquele entendimento. Deixa eu ver aqui algum outro ponto importante. Jurisdição internacional exclusiva do Brasil, artigo 23. Jurisdição internacional exclusiva do Brasil, vejam, só o Brasil pode processar a causa. Na verdade, quando eu digo só o Brasil pode processar a causa, no artigo 23, o Brasil só reconhece sentença brasileira. Então, jurisdição internacional exclusiva do Brasil, o CPC diz que não adianta ter processo lá fora, ou, independentemente de ter processo lá fora, o judiciário brasileiro só reconhece sentenças nacionais. Ele entende que a causa só pode tramitar no Brasil. Então, quais são essas raras hipóteses em que o judiciário brasileiro diz que a causa só pode tramitar no Brasil e obrigatoriamente ignora qualquer sentença estrangeira? E quando eu falo ignora ainda que um processo corra lá fora, porque pela lei do outro país ele pode correr lá fora também, as partes não podem pedir homologação da sentença estrangeira no STJ. Nessa hipótese de jurisdição internacional exclusiva, artigo 23, não se pode pegar a sentença estrangeira e pedir a homologação dela no STJ. Isso é vedado, porque só cabem sentenças brasileiras. Quando, artigo 23, só o judiciário brasileiro pode conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, debate sobre um imóvel feito, construído, situado no Brasil, só processo brasileiro. Ou confirmação de testamento particular, inciso 2 do 23, ou inventário e partilha de bens situados no Brasil. Então, sobre testamento particular ou para fazer inventário de bens situados no Brasil, só processo brasileiro. Então, pense, imóvel no Brasil, só sentença brasileira. Bens para inventariar. Alguém morreu, tem que transferir o patrimônio localizado no Brasil, só processo brasileiro. Inciso 3 do 23. Em divórcio, separação ou dissolução de união estável para fazer a partilha de bens situados no Brasil. Então vai ter que dividir o patrimônio entre ex-marido, ex-mulher, ex-companheiro, ex-cônjuge, o que quer que seja. Divórcio, separação ou dissolução de união estável, só sobre os bens localizados no Brasil, só processo brasileiro. Então vemos casos em que o Brasil, sim, diz que pode tramitar no Brasil e lá fora. Foi artigo 21 e 22, jurisdição internacional concorrente. Agora, artigo 23, só cabe processo brasileiro. E vamos ver o artigo 25, que é a ausência de jurisdição nacional. Quando o Brasil não pode atuar na causa. Quando é que o Brasil não pode atuar na causa? Em primeiro lugar, quando não tiver presente nenhuma hipótese do artigo 21, 22 e 23. Não entra no 21, jurisdição concorrente. Não entra no 22, jurisdição concorrente. Não entra no 23, jurisdição exclusiva. Não tem por que a causa tramitar aqui, não pode tramitar aqui. Então, a ausência de jurisdição nacional não pode ter processo quando? Quando não houver nem o 21, nem o 22, nem o 23. E também o artigo 25 do CPC. O artigo 25 do CPC diz:
Não cabe processo no Brasil quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, quando arguido pelo réu em contestação. Então você tem um contrato internacional, e no contrato internacional as partes elegem um foro, elegem uma cidade de um país estrangeiro. Então, num contrato internacional não elegeram o Brasil, mas elegeram outro país, e o réu no Brasil alega que deveria correr lá fora. O judiciário tem que extinguir o processo no Brasil porque esse processo deveria estar correndo lá fora, porque foi escolhido pelas partes, outro voluntariamente no contrato, outro país. A partir daqui eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. A gente tem que, vimos jurisdição internacional brasileira, a gente agora tem que ver quando o Brasil tem jurisdição internacional, ele tem que fazer essa divisão de jurisdição interna. E a divisão de jurisdição interna nós vimos que se chama competência. Então a partir daqui, próximo vídeo, vamos estudar a chamada competência interna brasileira. Vamos tentar entender o seguinte: podendo o processo correr no Brasil, em que tipo de vara eu tenho que entrar, em qual instância eu tenho que entrar, em qual ramo da justiça eu tenho que entrar, o que é um erro mais grave ou erro mais leve de competência, quando há incompetência absoluta, quando há incompetência relativa. Esses vão ser temas do próximo vídeo. Para quem ficou aqui até o final, espero que tenha gostado. Muito obrigado. Clique em curtir, se inscreve no vídeo. Valeu, até a próxima.